Olá, olá pessoas! Bom, bem-vindos à novela Potros da Paixão. Basicamente, o pau tá comendo no Indianapolis Colts. Eu gostaria de reafirmar que o Jim Irsay é um dos piores donos de franquia da NFL, e isso há muito tempo. O Jim Irsay tem que agradecer de joelhos que ele teve Peyton Manning e Andrew Luck. Porque, assim, é uma má administração. Diga-se que o pai dele também foi um péssimo administrador, né, e enganou a cidade de Baltimore, e aí meteu o louco e na madrugada foi para Indianapolis. Diga-se isso, mas o Jim Irsay, ele se supera. Vamos combinar. Tudo o que você precisava fazer, Jim Irsay, era não meter o louco como você já meteu muito no Twitter. Às vezes o Jim Irsay parece que ele não entende a posição que ele está, que ele é dono de uma franquia, que ele é um bilionário, que ele é dono de uma empresa que seria uma empresa top 500 nos Estados Unidos, caso fosse assim considerado, né? Caso não fosse uma franquia esportiva e tal. E aí, assim, a vontade do Jim Irsay de ser o Kendall do Succession é uma coisa inacreditável. Eu acho que ele é o Kendall, mas aviso de spoiler, se você não terminou Succession, mute o vídeo agora, daqui a pouquinho você volta. Ao contrário de Succession, o Kendall herdou a empresa. No caso, o Kendall é o Jim Irsay. É uma vontade de assim, causar no Twitter que eu não consigo entender. Vamos lá, vamos recapitular para você que não está de acordo com a novela, você que não acompanhou, porque assim, toda hora aparece alguma coisa diferente. E é o seguinte, no meio daquela bagunça toda, do tuitaço, eu nunca achei que eu fosse usar essa expressão de novo na minha vida, do tuitaço dos running backs há mais ou menos 2 semanas, 10 dias, o Jim Irsay foi lá e tweetou sobre a situação. Absolutamente não precisava. Ele podia muito ter ficado na dele, jogando um Guitar Hero. Ele é fã de guitarra, imagino que ele deve gostar de Guitar Hero. Joga lá um Guitar Hero e fica de boa. E aí disse que os empresários estão vendendo má fé. Qual que é o problema? Essa lenda que o Jonathan Taylor tinha pedido para ser trocado antes desse tweet. Aí cara, que situação surreal. Eu não acredito que eu tô reportando um negócio desse. Aí o empresário do Jonathan Taylor foi lá, eu tive que compilar isso tudo ainda, e respondeu, deu quote tweet nesse tweet ou X, sei lá como chama esse negócio agora, e respondeu: má fé é não pagar o seu melhor jogador. Aí depois o Jim Irsay, em vez de ficar na boa e lembrar que ele tem um general manager pra isso, que é o Chris Ballard, ele foi lá e aí veio publicamente de novo dizer que o time não quer pagar uma extensão contratual pro Jonathan Taylor. Em meio a tudo isso, o training camp do Indianapolis Colts rolando, com o time tendo um quarterback calouro profundamente cru, né? Que seria bom ele ter um bom jogo terrestre, né? Putz, seria do cacete ele ter o Jonathan Taylor. Mas, por que não queimar pontos, né, Jim Irsay? Por que não meter o Kendall como você tá fazendo? Pois bem, aí o Jim Irsay chamou o Jonathan Taylor por uma reunião no trailer dele, que seria a coisa mais Kendall Royal possível de fazer, e foi o que ele fez. Depois da reunião, e ao que tudo indica a reunião foi um caos, o Jonathan Taylor, ele simplesmente disse a público que sim, eu quero ser trocado. Então acho que a reunião não foi muito boa. Aí, o que você imagina que vai acontecer? O Chris Ballard vai ligar pro Jim Irsay e falar assim: pô, irmão, deixa eu fazer meu trampo aqui, velho. Você me paga milhões de dólares pra fazer meu trampo, deixa eu fazer meu trampo, deixa eu cuidar do time. Vai lá curtir a sua fortuna, vai colecionar guitarra. Cara, liga pro Bon Jovi, faz um show com o Bon Jovi, faça o que você bem entender, deixa eu fazer meu trampo. Não. O Jim Irsay foi ao Twitter de novo, em mais um momento profundamente Kendall Roy, e disse que se todo mundo morrer nessa situação, Jim Irsay e Jonathan Taylor, ninguém vai sentir falta. Na moral, ele disse isso. Aí, como se não ficasse ainda pior essa zona, os Colts colocaram o Jonathan Taylor na lista de machucados por uma suposta lesão nas costas, na FII List. E isso removeria o salário dele para 2023, porque essa lesão não aconteceu nas instalações dos Colts ou num jogo. O Jonathan Taylor respondeu, obviamente via Twitter, que não teve lesão nenhuma. E aqui estamos nessa situação maravilhosa que, cara, eu nunca vi assim, nesse naipe, uma negociação tão catastrófica entre um time e um jogador, num espaço tão curto de tempo e de maneira, sobretudo, tão pública. Em que pé estamos? Eu vou ler um tweet aqui do Bill Barnwell, nosso colega, se assim eu posso dizer, né? Me sinto até mal porque o cara é muito bom, mas nosso colega de ESPN americana, abre aspas. Qual time precisa de um running back titular, valoriza eles o suficiente para dar capital de draft para os Colts e está
com vontade de dar ao Jonathan Taylor um contrato acima da franchise tag, ou seja, mais de 10 milhões em 23 e 24. Eu vou esperar 5 segundos para vocês pensarem. E aí, Tom? Tem nenhum. Ou seja, não é como se os Colts não soubessem disso, né? E aí você vai... essa situação vai acontecendo e não existe poder de barganha nenhum dos dois lados. Quando eu estava na faculdade, eu fiz direito. Eu falei isso algumas vezes, mas eu sei que tem gente que não sabe. E aí, no 5º ano, a gente tem que fazer optativa para se formar, né? Aí eu fui lá no Júpiter, né, no sistema, pá. E aí eu vi uma matéria legal na FEA, na Faculdade de Economia e Administração. Eu falei, pô, que da hora isso aqui, modelos de negociação. E aí uma das coisas que eu aprendi nessa matéria aí, eu fui na aula, era de noite e tal, o professor gostava de nós, eu e meus brothers que estavam fazendo a matéria. Fiquei com 9 nessa matéria. E eu quis fazer por causa de NFL também, né? Falei assim, pô, vou aprender alguma coisa de negociação de contrato e tal. Que a melhor negociação possível é a negociação win-win, que os dois lados ganham. Essa é a melhor negociação possível. Se você estiver de boa fé, de fato, né, os dois lados, é lindo, cara. Todo mundo está ganhando. Você tem que buscar numa negociação isso. Essa é uma treta lose-lose. Os dois lados perdem. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder. É isso. Porque o Jonathan Taylor não tem barganha. Não adianta ele bater o pé, causar e fazer o que ele quiser. Ele não vai ganhar 15, 16 milhões de dólares. Isso não vai acontecer. Não vai, simplesmente não vai. Todo mundo sabe disso. O Saquon Barkley, que vem de um ano saudável, coisa que não acontece com o Jonathan Taylor, ganhou 11 milhões de dólares no contrato de um ano dos Giants. O Indianapolis Colts não vai conseguir trocar o Jonathan Taylor por uma segunda rodada. Por quê? O time vai gastar uma segunda rodada no running back que vem de lesão e que teve um monte de carregada no Wisconsin no college já e que pode começar a entrar em declínio daqui 2 temporadas e ainda renovar o contrato dele, mas nunca que um time vai fazer isso. Se muito, um time vai dar uma terceira ou uma quarta rodada. Então, aqui estamos, uma situação lose-lose. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu vier aqui falar que os Colts não vão trocar o Jonathan Taylor, eu não posso afirmar isso. Porque pode ser que algum time oferte uma quarta rodada e eles troquem. O Irsay disse que, aliás, mais uma vez ele passando por cima do General Manager, sendo Kendall Roy totalmente, ele falou no Twitter também que não vai trocar nem agora, nem em outubro, que é quando expira o prazo de trocas da NFL. Um time dar uma terceira rodada no final de outubro pelo Jonathan Taylor, ele estando saudável, pode ser uma boa. Buffalo Bills, por exemplo, sei lá, qualquer time que queira dar um sprint rumo ao Super Bowl, rumo aos playoffs, certo? Só que agora isso não vai acontecer. Não vai, simplesmente não vai acontecer. Que time que teria dinheiro para fazer isso, teria a doideira de fazer isso? Chicago Bears? Por causa do Matt Eberflus, que treinou indiretamente o Jonathan Taylor, esteve na comissão técnica que já trabalhou com ele, e os Bears, queiram ou não, poderiam dar ajuda pro Justin Fields e tem dinheiro para gastar? Se muitos Bears, mas assim, tirando os Bears, quem que vai dar escolha de draft? E mesmo assim, Chicago ficaria bastante... Quer dizer, meu amigo que torce para os Bears ficaria bastante pistola se os Bears fizessem. Não tem que fazer isso. Então a gente está caminhando para um limbo que talvez o Jonathan Taylor não jogue, não receba salário, seja free agent em breve, os Colts poderiam ter a ajuda dele para o desenvolvimento do Anthony Richardson e acabem não tendo. E assim, eu sei que parece que ficou sem pé nem cabeça esse vídeo, porque a situação é totalmente sem pé nem cabeça. Eu não sei nem o que eu explico, o que eu falo aqui. O que eu vou falar? Não tem o que fazer. O cara tá pé da vida com todo mundo nos Colts. Os Colts estão pé da vida com ele também. O dono do time passa por cima do General Manager e começa a twittar doidado. Aí os caras falam que ele tá machucado e ele vem falar que não tá. Olha a zona. Cara, tem que chamar a Cristina Rocha para resolver essa situação. Isso aí é coisa de caso de família. Chama a Cristina Rocha e aí Araci faz um belo do merchan no meio do tweet, dos tweets do Jim Irsay. Ômega 3 da Topter. Sei lá. Enfim, é isso, tá uma zona, eu não sei nem muito onde vai dar essa situação. O que sabemos? Não tem solução no curto prazo, não acho que os Colts vão querer trocar ele por uma quarta, uma quinta rodada. Talvez em outubro, se ele não estiver jogando, algum time oferte uma terceira, uma segunda e os Colts troquem. E os Colts também não vão renovar o contrato dele, porque se fosse para renovar, já teria renovado. É isso, fizemos todo o estrago que podíamos, não tanto quanto o nosso glorioso Kendall Roy de Indianápolis, Jim Irsay. Parabéns! Tudo que você precisava fazer era ficar de boa. E você foi no Twitter.
em 2023. Excelente. É isso, tchau. Inacreditável, cara. O Chris Ballard, que ele deve estar pistola é sacanagem. Nossa senhora.